Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já estava conversando com alguns antes de começar a gravar. Já estava falando algumas coisas, só relembrando. A prova de vocês vai ser no equivalente à semana 10, a aula do dia 5 de outubro, né? Então, vocês vão ter que estudar a semana 2, a 3, a 4, a 5, a 7, a 8 e a 9. Agora nós estamos na semana 8, vamos começar tratamento de esgoto, primeira parte, e daí a segunda parte a gente vai ver semana que vem. Vocês, semana que vem, vão ter lá embaixo no AVA, no último ponto lá, revisão para a prova bimestral. E daí eu vou colocar, mas só semana que vem, eu vou colocar um conjunto de slides que resume, que tem as principais coisas para a prova daí que vocês vão fazer daqui a 2 semanas, tá? Lembrando que vocês têm até semana que vem, dia 28, para entregar o trabalho, tá? Não se esqueçam disso. Por favor, se tiver dúvida, podem entrar em contato, vou tentar responder o mais rápido possível. Essa semana os professores estão lotados de coisa para fazer, mas eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá, pessoal? Então, dando continuidade, a gente começou o semestre falando de água, né? Qualidade de água, e a gente está continuando a falar de água, né? Só que a água um pouco diferente, um pouco forma, cheiro, alguma coisa diferente, né? Então, nós vamos começar agora e vamos terminar semana que vem, tratamento de esgoto. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, espero que dê tudo certo no compartilhamento. Ultimamente está dando tudo certo mesmo, sem grandes problemas. Fora que a internet cai uma ou outra vez, só caiu uma vez até agora. Eu queria que alguém abrisse o microfone e me falasse se estão vendo o meu slide. Estão vendo? Sim, professor. Ótimo, que bom. Então, opa, eu abri, gente, eu abri o slide errado da turma da manhã, mas a turma da noite só muda o primeiro slide, tá? O resto da matéria é tudo igual, desculpa, gente. Eu só abri o conjunto slide errado. Nós estamos na semana 8, tá? O que está lá no portal para vocês, no AVA, o primeiro slide da semana 8, noite, tratamento de esgoto 1. O resto está tudo igual, não se preocupem com isso, tá? Então vamos começar a falar um pouco de esgoto. Tecnicamente falando, a gente define esgoto como despejo líquido constituído de esgoto doméstico industrial, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária. Isso segundo a ABNT, a norma brasileira, a norma técnica brasileira 9648 de 1986. Então a palavra esgoto, na verdade, ela inclui muitas coisas diferentes, tá? A gente não fala esgoto só para uma ou para outra coisa. A gente pode até usar outras palavras. A gente já vai falar isso daqui a pouco. Mas o esgoto mesmo é algo líquido que pode ter esgoto doméstico, pode ter esgoto industrial, pode ter água de infiltração e o que a gente chama de contribuição pluvial parasitária. Pode ter só um desses, pode ter 2, pode ter 3 ou pode ter 4, tá? As 4 formas aqui. Então, quando a gente fala de esgoto doméstico, a gente está falando daquilo que a gente produz nas nossas casas, né? Então, quando a gente vem a água limpa lá pela Sanepar, entra nas nossas casas, ótimo, a gente toma banho, a gente vai no banheiro fazer o 1, fazer o 2, a gente lava a calçada, a gente lava o banheiro, a gente usa na cozinha para limpar louça, lavar louça para fazer comida e assim por diante. Só que quando a gente não ingere, aquilo precisa ir para algum lugar, né? Então, quando a gente ingere, a gente fica com uma parte daquele líquido, né? Daquela água limpa que veio. Só que algumas vezes a gente só usa como insumo em um processo, como, por exemplo, tomar banho, ou
ir no banheiro, fazer suas necessidades fisiológicas e assim por diante. E essa água, ela então adquire uma outra forma, né? Cheia de sujeira, e a sujeira vai depender do motivo para que a gente, pelo qual a gente usa aquela água, né? E daí ela precisa ir em algum lugar. Esse é o chamado esgoto doméstico. O esgoto doméstico, gente, ele é caracterizado por ter grande quantidade de matéria orgânica. Aí vocês já imaginam por quê, né? Não preciso entrar em detalhes aqui, né? Mas ele também pode ter alguns outros problemas. Pode ter até metal pesado, gente. Pode ter remédios, pode ter um monte de coisa. Eu me lembro uns 20 anos atrás, gente, quando a minha cunhada farmacêutica, fui perguntar para ela, antes de eu trabalhar com gestão ambiental, escuta, o que, que eu faço com aqueles remédios que já passou a validade? Ela disse assim, joga no vaso sanitário e puxa a descarga. Hoje em dia, fazer isso é quase um pecado mortal, né? A gente vai daqui direto para o inferno. Não, hoje nós não podemos mais fazer isso. Mas antigamente tinha muita gente que fazia coisas assim e jogava cada coisa pelo vaso sanitário. Fora o peixinho morto, né? Do aquário lá do filho, o peixinho morria, jogava no vaso sanitário e etc. Tá? Mas ainda assim é caracterizado o esgoto doméstico por ter uma grande quantidade de matéria orgânica. Já esgoto industrial é bem diferente, gente. A gente diz que esgoto industrial é aquele despejo líquido resultante dos processos industriais, qualquer que seja o processo industrial, respeitados os padrões de lançamento estabelecidos. Isso a gente vai falar depois, principalmente na aula que vem, tá? Esses padrões de lançamento estabelecidos. Mas assim, normalmente uma indústria que precisa grande quantidade de água, enorme quantidade de água, ela normalmente tem uma permissão para pegar água direto do ambiente, por exemplo, do rio que passa do lado da empresa. Só que normalmente esses rios estão muito sujos. Ela tem que passar água por uma estação de tratamento de água, como a gente já viu na aula passada, e daí ela usa aquela água fica suja, e daí ela precisa jogar aquela água em algum lugar. Vai jogar de novo no mesmo rio. Só que ela não pode jogar aquela água de qualquer jeito. Ela tem que ter um padrão de lançamento, de jogar para jogar aquela água naquele rio. Então ela tem que limpar aquela água suja, aquele esgoto industrial, aquele efluente industrial. Então eu vou dizer para vocês, nesses anos todos que eu trabalho com essas coisas, é comum ver. A indústria pega a água suja, tem que limpar para usar, daí ela usa, suja a água, e daí ela tem que limpar para jogar de volta no rio. Então, muitas vezes, a água que a indústria joga de volta no rio é mais limpa do que a água que ela pegou do rio originalmente, né? Bem interessante isso. E assim, acontece mesmo, tá, gente? E acontece bastante. Gente, a água de infiltração é toda a água que vem do subsolo, do solo, subsolo, indesejável sistema separador e que penetra nas canalizações. É uma água, assim, digamos assim, que não devia entrar naquelas canalizações, mas por defeito, etc., a água do subsolo que acaba entrando nas canalizações de esgoto, de coleta de esgoto. Não é muito comum, tá, gente? Não é muito comum. O mais comum é o último tipo, é a contribuição pluvial parasitária. Vamos ver aí, vamos ver. Contribuição pluvial. Pluvial é chuva. Parasitária, que não devia estar ali, ela faz algum mal, ela não pode se misturar. Então, essa contribuição pluvial parasitária é a parcela do deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário. Olha que lindo deflúvio. O que é deflúvio? Quando cai a chuva, a água que não penetra vai pro bueiro, ou ela vai se acumulando em algum lugar, e daí ela entra na rede de esgoto, que não devia estar ali. Como isso acontece? Vocês sabem que ali na rua, né, junto do meio-fio, tem os bueiros, né? Gente, bueiro tem que estar separado de esgoto.
Bueiro é água de chuva, esgoto é água das casas, das indústrias. Então, eles deviam estar separados. O certo, pela legislação brasileira, é o sistema que capta a água pluvial, a água da chuva, no bueiro, ele tem que ir para um rio mais próximo. E o sistema que capta o esgoto de cada casa, ele tem que ir para uma estação de tratamento de esgoto, tá? Mas, infelizmente, não acontece assim no dia a dia. Então, nós temos muitos e muitos e muitos lugares onde que fizeram a asneira, a besteira de ligar o bueiro de água de chuva com o esgoto, a rede de coleta de esgoto. Isso não pode. O ideal é que vá no esgoto das ruas, só esgoto doméstico, pessoal. O esgoto industrial, ele tem que ser tratado pela própria empresa. A água de infiltração não devia entrar, aquela água que fica no subsolo, e muito menos água de chuva, né? A água de chuva deve ser coletada e ir direto para o rio mais próximo, né? Que é, teoricamente, a água mais limpa. E olha aqui que legal, gente. Olha aqui que legal. Vocês já viram isso daí, pessoal? Já viram coisas assim? Aonde que vocês já viram coisas desse jeito? Alguém me fala aí. Abre o microfone, vamos ver. Eu quero ver vocês falando. Vamos lá. No Brasil não vê, professor. No Tietê, professor. Rio Iguaçu. Quem está falando? Só fala o nome para mim. É a Fran. É a Fran. Aonde que você viu no Rio Tietê? No Rio Tietê. E no Rio Iguaçu. No Rio Iguaçu. Aonde mais, gente? Vocês já viram isso? Ou isso daqui é mentira? É fake news! É fake news! Vamos lá. Quem mais já viu isso? Fala mais alto. Eu vi alguém falando baixo. O Rio Belém, professor. Rio Belém também. Eu tô com ajudante aqui, professor. Ah, tá. Tá dando umas dicas aí. Ó. Assistindo a ótimo. Vai ficar assim na prova também, é? Ah, não vai. Olha, crianças. Olha, a gente tem uma realidade bem próxima da gente, né? Aonde? Rio Barigui, do lado da Andrade, né? Olha aqui, imaginem só, não tem casas, olha, isso são casas, gente, em cima do rio. O cara construiu aqui onde está o cursor uma palafita, né, com madeira. Aqui ele construiu até um muro. E vocês estão vendo os canos saírem das casas direto para o rio? Esse rio aqui, gente, não é nem classe 4. É pior do que classe 4. Ele não deve ter nada de oxigênio dissolvido aqui dentro. Absolutamente nada. É lixo. E isso é esgoto doméstico. Isso não é esgoto industrial. Tá? Mas pode acontecer que nessa figura do lado direito, a parte de cima, olha, esse cano gigantesco. Isso também é esgoto doméstico. É grande probabilidade de ser esgoto doméstico. Como o senhor sabe? Pela cor. Tá? Isso é a cor típica de matéria orgânica. O esgoto industrial, efluente industrial, quando jogado direto no rio, pode acontecer como essa foto de baixo ali, olha, azul. Eu até arrisco a dizer, eu não sei a origem dessa foto, tá? Mas eu arrisco a dizer que, por exemplo, pode ser esgoto de fábrica de tecidos. Vocês sabem quando vocês compram aquela calça jeans toda cortada, lavada na pedra e não sei mais o que, etc., que vocês pagaram R$600 pela calça? Olha aqui para onde vai o que eles usaram para fazer aquela calça, gente. Olha aqui, ó. Isso daqui provavelmente é uma indústria ou de tinta ou de tecidos, né? De roupas e tal. É claro que aqui dá para ver facilmente, né? A água normal do rio, suja também, mas tá de uma cor, e o efluente que vem da indústria de outra cor, né? Isso é esgoto, gente. Isso é esgoto. E é aquilo que eu tenho batido para você lá desde a primeira aula. Olha, os rios, não tem nenhum rio em Curitiba tecnicamente vivo, são todos assim. Se vocês pararem para prestar atenção no Rio Barigui,
E olha que ali do lado da Andrade, o Rio Barigui está perto do Parque Barigui. O Parque Barigui ele ajuda a renovar um pouco o rio, a colocar oxigênio, etc. E tá assim, tá mais ou menos assim, não tá muito diferente do que isso, gente, tá? Mas tem rios assim. O rio que passa aqui atrás da minha casa, ele só não tem as casas em volta. Tem até perto aqui, uns 1 quilômetro daqui, tem umas casinhas de gente rica que é praticamente assim. Tem uma casa que construíram um muro a partir do leito do rio. Tá? Isso não pode, isso é proibido. Mas o rio está assim. O rio que passa dentro do Bosque de Portugal, gente, ali no Jardim Social. Então o rio está assim. Tem dias que ele está com cheiro inacreditável. Isso não é mais rio. Isso daqui é esgoto. Esgoto a céu aberto, tá? Então o certo, pela lei brasileira, não é jogar direto o esgoto doméstico nos rios. Não é jogar direto o esgoto do industrial, ou também chamado de efluente industrial, direto nos rios. A gente tem que coletar e tratar. Eu não sei se eu já contei uma historinha para vocês, o professor Klaus e as histórias dele. Bom, agora está sendo gravado, né? Então, pior ainda, né? A minha mãe mora aqui do meu lado, né? Então, eu construí minha casa do lado da casa dela. A rua é em descida, ela fica um pouco mais alta e eu um pouco mais baixo dentro da inclinação da rua. Quando eu ainda morava com ela, muitos anos atrás, não tinha sistema de coleta de esgoto. Então, meu pai apesar de ter um rio no fundo da casa, meu pai sempre foi muito consciente nessas coisas. Ele sempre gostou de natureza e tal. Ele não queria jogar o esgoto ali. Ele poderia até, porque não tinha coleta de esgoto na rua, tá? Então, ele não queria jogar no rio. O que ele fez? Ele fez uma fossa séptica, que é uma maneira de tratar o esgoto de uma casa. E durante muitos anos ficou assim. Daí, um belo dia, a Sanepar veio na frente da casa dos meus pais e começou a cavar para fazer o sistema de coleta de esgoto. Só que, muito inteligentes, eles fizeram bem próximo à superfície. O que acontecia? A casa da minha mãe, do meu pai, estava abaixo do cano de coleta de esgoto. E estava abaixo das outras casas da rua. Então, se a minha mãe e meu pai ligassem com o sistema de coleta de esgoto da Sanepar, ia voltar todo o esgoto para dentro de casa. A gente ia morrer no esgoto, né? Dos outros, esse que é o pior, né? E daí a Sanepar disse, então, podem continuar com a fossa séptica, só que vocês vão ter que fazer uma outra fossa séptica. Nossa, meu pai gastou um dinheirão, fez uma outra, maravilhoso, foi tudo aprovado. Fossa séptica modelo, gastou um dinheirão para isso. Tudo bem, passou alguns anos, a Sanepar disse, não, agora vocês vão ter que ligar de qualquer jeito. Daí a minha mãe teve que ir pelo outro terreno, gastar quase o dobro de encanamento, fazer nessa posição assim, enviesado, para conseguir pegar em uma altura suficiente o sistema de coleta de esgoto da Sanepar. Passou o tempo, eu construí minha casa do lado dela e tal, e um dia eu estava voltando do trabalho, de tardezinha, quando eu me deparo com uma equipe da Sanepar no final da rua. Eu moro quase no final da rua, a 20, 30 metros do final da rua. Fui perguntar lá, o que vocês estão fazendo? Não, é que até agora, o cara me falando, engenheiro, a gente coletava o esgoto da rua inteira, chegava no final da rua e jogava no rio. Durante muito tempo, eles não deixaram ninguém jogar no rio. Ótimo, maravilhoso, fantástico. Só que eles coletavam de todo mundo e cobravam a taxa de esgoto na conta de água. Chegava no final do rio, eles jogavam lá no rio. Todo o esgoto da rua inteira. Olha que beleza, né? Agora, ainda tem uma outra casa que joga o esgoto no rio, mas a grande maioria não. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar isso. E
a gente tem alguns sistemas de tratamento que são baseados principalmente em micro-organismos, tá? Então, nós vamos começar a conversar um pouco agora sobre tratamento de esgoto. Tem dois tratamentos principais e que são usados no mundo inteiro. E um terceiro que não é muito usado aqui. O tratamento aeróbio, onde eu tenho micro-organismos aeróbios que respiram oxigênio. E o tratamento anaeróbio, onde eu tenho micro-organismos anaeróbios que respiram outra coisa que não oxigênio. E guardem bem isso, porque daqui a pouco a gente vai ver o que acontece, qual a diferença primordial entre um e outro. Muito raro que no Brasil, em vez de usar tratamento com micro-organismos, o pessoal usa tratamento físico-químico, como a precipitação de componentes, osmose reversa, mas aqui no Brasil é muito raro. Este caso específico, normalmente, quando tem, só tem para esgoto industrial. A empresa tem mais dinheiro, é um sistema melhor, mais específico para o caso dela, ela vai lá e constrói um desses. O 100% do esgoto doméstico brasileiro, ou ele que é tratado, né? Deixando bem claro, esgoto que é tratado, coletado e tratado. Ou ele tem tratamento aeróbio ou anaeróbio, ou os dois, que é bem comum, inclusive, tá? Primeira coisa que a gente faz, coleta o esgoto, né? Então tem que passar na frente da casa de cada um tem que fazer a ligação com esse sistema de coleta e etc. Daí ele é coletado em certos lugares, se precisar elevar até a estação de tratamento, tem grandes bombas, assim como a gente faz com água, né? Só que a gente faz o reverso. A água a gente manda da estação de tratamento para as casas e o esgoto das casas para a estação de tratamento. Gente, a primeira coisa que a gente faz, tirar material grosseiro. Tirar material grosseiro. Isso a gente faz com gradeamento e caixa de areia. Mas tem material grosseiro no esgoto? Gente, vocês não fazem ideia. O que o pessoal encontra em esgoto? É bem interessante até visitar uma estação de tratamento de esgoto para ver tudo que vem. Então, eles primeiro passam uma grade maior, mais grosseira, com buracos maiores, isso é para ficar preso aquelas coisas maiores, né? Tipo braço, perna, cabeça, outras coisas assim, né? Quando o pessoal joga lá no esgoto. A gente já vai ver um filminho, tem um videozinho, daí tem alguns casos onde coloca uma grade um pouquinho menor. Daí aquilo que passou na grade maior fica na grade menor. Mas, professor, por que já não coloca a grade menor de primeira? Porque senão ela entope muito fácil, tá, gente? Acreditem, vem muita coisa no esgoto. Ainda mais quando o sistema de bueiro, de água de chuva, né, água pluvial, ele acaba indo para o sistema de coleta de esgoto. Daí, ainda no tratamento preliminar, a gente tem uma caixa de areia. É uma caixa bem grande, onde que a água para, e daí aquelas partículas, principalmente partículas minerais, tipo areia, né? Areia sílica, elas são muito pesadas e vão para baixo, tá? Daí elas caem aqui embaixo. Essa areia não dá para usar, tá, gente? Ela tem muito contaminante, tá? Então a gente remove, tem que levar nenhum aterro de resíduos perigosos, tá? E daí vai para o tratamento de esgoto propriamente dito. A primeira parte é o tratamento primário. Óbvio, né, professor? Se a primeira parte é o tratamento primário. Nessa primeira parte, a gente faz a remoção de partículas sedimentáveis. Então, aqui vocês têm até dois modelos de decantador. O decantador circular, aqui visto de lado, aqui visto de cima, e o decantador retangular, aqui visto de lado e aqui visto de cima. O que é isso? É como se fosse a caixa de areia. Só que aqui a água vai ficar mais tempo. Como já tiraram aquelas partículas mais pesadas, tipo areia, agora vai começar a tirar partículas mais leves de matéria orgânica. Nem tudo sai,
tá? Por isso que a gente fala remoção de partículas sedimentáveis. E aqui no fundo, daí então, vai sedimentar. Se vocês não se lembram o que é sedimentar, eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. De novo, professor Klaus e seus exemplos, tá? Então, vai começar a semana de provas. Daí vocês têm uma prova muito, muito, muito difícil, que é a prova de análise ambiental. Vocês moram lá com o pai, com a mãe, e estão nervosos, estão tensos. Eu tenho que fazer prova de análise ambiental. Vai ser difícil. O professor, ele é chato. O professor cobra demais da gente, e etc. Pô, mãe, me ajuda aqui. Isso meu filho está fazendo com a mãe, viu? Eu sei como é que é. De casa. Daí a mãe vai lá, meu filho, fique calmo. É uma prova, só você estudar, você é inteligente, você consegue. Mãe, o professor é muito chato, o professor, ele pega, ele vai pedir tudo na prova, etc. Vai ter 15 questões, a prova vai ser difícil. Não, filho, olha aqui, eu vou preparar um copo de água com açúcar para você, né? Então, o que a mãe faz? Pega a água, coloca no copo e coloca açúcar. E mexe, né? Aquele açúcar se dissolveu naquela água. Daí o filho chega assim, o Gustavo, meu filho. Mãe, preciso mais de açúcar. Daí a mãe vai lá e coloca mais. Mãe, eu tô muito nervoso, mais açúcar. Vai lá e coloca mais. Vai chegar uma hora que aquele açúcar não vai mais se dissolver na coluna de água do copo. Ele vai começar a sedimentar, ir para o fundo. A mesma coisa a gente faz, tanto na caixa de areia, quanto no tratamento primário, tá? E daí a matéria orgânica não vai descer tudo, mas a matéria orgânica que descer, a gente chama de lodo primário bruto. Lodo, ele tem um aspecto de lodo, por isso a gente chama de lodo. E a gente vai falar muito sobre isso. Semana que vem vou mostrar umas fotos bem legais para vocês, né? Daí eles tiram, né, esse lodo, obviamente ele é retirado daqui para vir mais uma bateria de esgoto, tá? Então aqui a água já começa a limpar. Já tiramos uma coisa bem grosseira, já tiramos areia e já tiramos uma parte da matéria orgânica, tá? Tem algumas estações de tratamento de esgoto, ET, estação de tratamento de esgoto, que em vez de deixar simplesmente sedimentar, ele faz um reator anaeróbio. Reator é o lugar onde que os micro-organismos vão reagir com alguma coisa, né? Eu vou colocar alimento, água, vou colocar temperatura e eles vão se alimentar, se reproduzir e produzir algo, né? Então, por exemplo, quando a gente faz vinho, a gente faz em um reator. Faz cerveja, a gente faz em um reator. E assim por diante. Quando eu levar vocês na Roots, na fábrica de cerveja Roots, vocês vão ver reatores, tá? Até é legal perguntar lá para o professor Devanir se aquilo é um reator aeróbio, se aquilo é um reator anaeróbio, mas aquilo é um reator. Quando a gente faz vinagre, também a gente coloca em um reator. Então, o reator é um lugar fechado onde que a gente vai colocar micro-organismos e vai dar condições dele se alimentar, se reproduzir e produzir aquilo que a gente quer como efeito colateral do processo fisiológico dele, tá? Então, tem algumas ETs, estação de tratamento de esgoto, que em vez de fazer remoção de partícula sedimentável, coloca micro-organismos anaeróbios para eles irem se alimentando dessa matéria orgânica. Ainda assim, vai sobrar matéria orgânica no final, tá? Mas, em vez de só simplesmente sedimentar da coluna de água para baixo, os micro-organismos vão se alimentar daquilo, tá? E daí vem o tratamento secundário, que daí é propriamente dito remoção do material orgânico por ação bacteriana. Daí a gente pode ter dois grandes caminhos. Ah, vocês já conhecem isso, gente. Vocês já viram microbiologia? Vocês sabem. Decomposição aeróbia e decomposição anaeróbia.
Decomposição aeróbia, onde que tem oxigênio. Então, eu pego a matéria orgânica, lá do esgoto, né? Vocês entenderam o que eu quis falar. Coloco micro-organismo junto com oxigênio. Daí eles vão produzir CO2, que é um gás e vai para a atmosfera, água que vai ficar ali e células novas, né? Novos micro-organismos, tá? Essa é a decomposição aeróbia. Então, muitas vezes, no tanque de tratamento de esgoto, onde faz essa decomposição aeróbia, tem que ter o que a gente chama de aeradores. Máquinas que vão mexendo para entrar oxigênio do ar dentro da água, tá? E a decomposição anaeróbia. Na decomposição anaeróbia, eu coloco micro-organismos que não respiram oxigênio junto com a matéria orgânica. Ele vai produzir um pouco de CO2, um pouco de água, mas ele vai produzir muito metano, CH4. Né? Professor, o senhor falou que para decomposição aeróbia a gente precisa colocar oxigênio. Então a gente precisa gastar dinheiro para colocar oxigênio, né? Comprar máquina, luz, né? Energia elétrica para essa máquina se movimentar. Então a decomposição aeróbia, ela é mais cara, né? Gente, teoricamente é mais cara. Mas qual que é mais usada, então? Aeróbia ou anaeróbia? Aeróbia. Apesar de ser um pouquinho mais cara. Não é tanto assim também, mas é um pouquinho mais cara porque precisa de mais equipamento. Mas por que não fazem decomposição anaeróbia, professor? Porque a decomposição anaeróbia, ela é muito mais lenta do que a aeróbia. Quando eu tenho decomposição aeróbia com oxigênio, o processo é muito mais rápido. Os micro-organismos são mais eficientes. Já na decomposição anaeróbia, os micro-organismos são menos eficientes. Vão guardando aqui, olha, decomposição anaeróbia produz metano, gás metano. Ele é um gás muito parecido com o gás de cozinha que vocês usam em casa, tá? Vão guardando isso daí. Se na primeira etapa, no tratamento primário, eu uso só sedimentação, sem micro-organismos, eu posso fazer um tratamento secundário com decomposição aeróbia ou decomposição anaeróbia. Um dos dois. Posso fazer os dois? Claro que pode fazer os dois. É claro que se no tratamento primário eu já fiz decomposição anaeróbia, eu não vou fazer no tratamento secundário, né? Eu só vou fazer decomposição aeróbia com oxigênio. Lembrem-se disso. Então vamos lá de novo. Tratamento preliminar, só para tirar areia, tirar coisas grossas. Tratamento primário, normalmente só partículas sedimentáveis. Algumas vezes a gente usa a decomposição anaeróbia. E tratamento secundário é o processo microbiano, através da decomposição aeróbia ou anaeróbia, tá? E daí vem o tratamento terciário. Tratamento terciário, gente, terceira parte, na verdade é quarta, porque tem o preliminar, né? O tratamento terciário não é muito comum aqui no Brasil. Ele é comum dentro de empresas, que por lei elas só podem jogar água limpa de volta para o rio, tá? Mesmo que elas tenham pego água suja. Nas estações de tratamento de esgoto doméstico, normalmente não tem o tratamento terciário, tá? O tratamento terciário, ele serve basicamente para remover coisa muito específica, porcaria muito específica. Então, como produtos tóxicos, compostos não biodegradáveis e outros poluentes, outras substâncias que não conseguiram remover direito lá no tratamento secundário. As três principais possibilidades de tratamento terciário são a desnitrificação, remoção de fósforo e desinfecção. O problema é o seguinte: desnitrificação é tirar o nitrogênio, remoção de fósforo, tirar o fósforo. Por que a gente tem que fazer isso quando tem muito nitrogênio e fósforo? Porque o nitrogênio e fósforo são nutrientes, são macronutrientes, todos os organismos precisam em grande quantidade, e se eu jogar no rio, os micro-organismos que estão no rio vão achar lindo, maravilhoso, vão fazer uma orgia só, uma bacanal,
e daí eles vão se reproduzir muito, vão tirar oxigênio da água e vão fazer o processo de eutrofização. Quando principalmente micro-organismos, pode acontecer com a alga também, mas normalmente micro-organismo, eles vão tirando oxigênio dissolvido da água. E daí os peixinhos não têm o que respirar, ficam de boquinha lá para fora, tentando respirar oxigênio da atmosfera, mas eles não conseguem por causa das brânquias, tá? Muitas vezes a gente também usa o tratamento terciário para fazer uma desinfecção, quer dizer, matar o que tiver ainda de micro-organismo ali. E tem uma outra possibilidade que eu não conheço no Brasil, pode ser que tenha, não estou dizendo que não tem, estou dizendo que eu não conheço, é a ozonização, onde que eu uso do ozônio para... Daí o ozônio é o santo graal, né? Que o ozônio, além de matar qualquer organismo, inclusive o ser humano, o ozônio, ele consegue também quebrar moléculas, como, por exemplo, antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcional, que eu tenho falado para vocês já há um bom tempo. Tá? A gente vai tratar dos mais comuns: desnitrificação, remoção de fósforo e desinfecção. Olha aqui, a desnitrificação. Nitrificação, nitrato, des é tirar. Então, eu vou pegar o nitrato, colocar pseudomonas e ele vai transformar em nitrogênio gasoso, N2. Opa, vamos voltar aqui sem querer. E esse N2 vai para a atmosfera, porque ele é um gás, tá? Mas, assim, o sistema todo é muito complexo. Então, normalmente, eu tenho amônia. E daí eu coloco, junto com oxigênio, eu coloco nitrosomonas. São bactérias do gênero nitrosomonas. Elas vão transformar aquela amônia em nitrito, NO2-. Daí esse nitrito, ele vai passar junto com o oxigênio para as nitrobacter. As nitrobacter vão pegar o nitrito junto com o oxigênio e transformar em nitrato. Daí a pseudomonas vai pegar o nitrato e vai produzir o N2, que é pedido para a atmosfera. Mas, professor, na água, nitrogênio é ruim. Mas daí você está transformando isso em gás. A gente tem que se lembrar que a nossa atmosfera tem 78% de nitrogênio. Alguma coisa nesse sentido. Assim, acima de 70%, não me lembro de cabeça agora. Mas tem uma grande quantidade de nitrogênio. Então, e esse é um processo natural, acontece naturalmente no ciclo do nitrogênio, tá? Então, aqui, de novo, a desnitrificação propriamente dito, NO3, sob pseudomonas da N2 que vai para a atmosfera, tá? Daí a gente precisa ter piscinas específicas para isso, tanto para transformar amônia em nitrito, nitrito em nitrato, como nitrato em N2, tá? Gás nitrogênio. Como que eu vou remover o fósforo? Gente, fósforo é complicado, né? Por quê? Mas como que a gente tem fósforo no esgoto doméstico? Vocês tomam banho? Vocês usam shampoo? Vocês usam condicionador? Vocês usam sabonete? Vocês usam detergente para lavar louça? Tudo isso tem fósforo, tá? E o fósforo é um macronutriente. Normalmente ele está na forma de fosfato, PO4-3. Então, se ele está nessa forma iônica de fosfato, ele pode se ligar com qualquer coisa, tá? Inclusive matéria orgânica. Por isso ele acaba se tornando tóxico. Tá? Ele está, o que a gente chama em ecotoxicologia, ele está biodisponível aqui na água, sob essa forma. O que a gente faz? O mais fácil é ligar ele com alguma coisa. Por exemplo, com íon férrico, com alumínio. Tá? Então, eu tenho fosfato férrico, fosfato de alumínio. Professor, mas o fósforo continua lá. Continua, mas ele está em uma forma não biodisponível, tá? Ele está em uma forma não biodisponível. Então, o fósforo pode estar lá,
só que não vai acontecer nada. É como se ele fosse um inerte. Aliás, na prática, ele é um inerte, mesmo que ele esteja na coluna de água. E, finalmente, olha, eu falei que o tratamento terciário, o que tem no Brasil, pouco que tem, é desnitrificação, remoção de fósforo e desinfecção. Normalmente em indústrias, né? Esgoto doméstico, eu não conheço nenhum caso, muito menos de ozônio, que é o quarto caso, tá? Mas tem uma terceira possibilidade, então, que é usar de radiação ultravioleta. Então, a gente tem um equipamento especial, onde são canos, normalmente de vidro, onde que o esgoto, depois de passar pelo tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário, pode até passar pela desnitrificação e pela remoção do fósforo, ele vai para um equipamento onde que é colocado luz ou radiação, perdão, ultravioleta, tanto UVA quanto UVB. E vocês sabem que a radiação ultravioleta, principalmente UVA, ela pode provocar danos sérios ao material genético, né? Tanto DNA quanto RNA. Por isso que ela serve tanto para fungos, bactérias, cianobactérias, algas, quanto para vírus também. Mas tem que ser um equipamento bom, onde que a radiação chegue em toda a coluna de água. Perdão, gente, de vez em quando eu tenho que tomar uma aguinha para, né, porque senão a minha voz vai para o buraco, né? Então, a radiação ultravioleta ainda é mais comum ser usada. Se a gente usasse ozônio, seria o mesmo caso. A gente passou por tudo, daí ele vai passar por um equipamento onde que vai injetar ozônio. Ozônio é A3, né? Então, a gente produz ozônio de modo bem simplista, né? Vocês que vão trabalhar com biomedicina estética, vão ser biomédicos esteticistas, se usa ozônio na estética, né? Eu tive uma aluna da biomedicina que fez o trabalho dela, o TCC com isso, eu fui orientador. Então, ela tinha um equipamento com depósito de água, esquentava aquela água, a água virava vapor. Ela jogava aquele vapor na pele das pessoas para abrir os poros. E o mesmo equipamento, com o mesmo sentido, ele também gerava ozônio. Então, daí, quando ela queria gerar ozônio, ela ligava, esquentava a água virava vapor, e quando ela ia passando por um caninho, na parte de cima, antes de sair do equipamento, ela ligava eletricidade ali, daí formava, assim, como vou dizer para vocês, a eletricidade passava pelo meio do vapor, e daí aquilo fazia com que as moléculas de H2O se quebrassem e formassem moléculas de O3, que é ozônio. Então, claro que nem todas as moléculas de água viravam ozônio, mas daí ela jogava de volta na pele das pessoas, e daí ali tinha vapor de água quente, né, H2O na forma gasosa, quente, mas tinha muito ozônio. Então, o ozônio penetrava pela pele para matar fungos, bactérias, matar ácaros, etc., que pode ter na pele, tá? O problema do ozônio é que ele é muito instável. Qualquer sistema que vá produzir ozônio, ele só vai ter ação por menos de um segundo. É muito rápido. Então, você tem que produzir muito ozônio o tempo todo. Então, é um sistema para usar em tratamento de esgoto extremamente caro. Então, a gente tem o seu tratamento preliminar, primário, onde que normalmente é só sedimentação, pode ter um reator anaeróbio, tratamento secundário, que pode ser aeróbio, anaeróbio ou os dois, e o tratamento terciário, que é normalmente desnitrificação, remoção de fósforo e radiação ultravioleta. Em alguns lugares tem ozônio também. Aqui um quadro para vocês compararem, né, o preliminar, primário e secundário. Por que eu não coloquei... Eu não estou vendo meu cursor agora. Gente, por que eu não... achei meu cursor.
Por que eu não coloquei o terciário? Porque o terciário, na maioria das estações de tratamento de esgoto do Brasil, não existe. Então, quanto ao poluente removido, o preliminar só tira sólido grosseiro, o DBO tira alguma coisa de... primário tira alguma coisa do DBO em suspensão, DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Os micro-organismos vão se alimentar da matéria orgânica e vão tirando oxigênio da água, tá? Mas tira um pouco, não muito. E os secundários tira tudo isso e um pouco mais. Eficiência de remoção, preliminar não tem, óbvio, né? Primário, 60% a 70% sobre sólidos sedimentáveis, ele diminui a DBO em 25% a 35%, e coliformes fecais totais, Escherichia coli 30% a 40%. Daí o secundário tira o restante, quase 100%. O mecanismo de tratamento preliminar é só físico, né? No primário pode ser físico e, dependendo, biológico, né? Anaeróbio. E no secundário pode ser biológico, é biológico sempre, pode ser anaeróbio, aeróbio ou os dois. Normalmente, o único tratamento que cumpre toda a legislação é o secundário. O primário e o preliminar só são para preparar para o secundário, tá? Então, a aplicação o preliminar é na etapa inicial, o primário é a etapa intermediária e o secundário é o final. Gente, para terminar a nossa aula de hoje, olha, a nossa aula hoje não vai ser tão longa, né, quanto a gente tem acostumado. Eu vou passar um pequeno vídeo para vocês, e à medida que eu achar necessidade de explicar alguma coisa, eu paro o vídeo e explico em menores detalhes, ou detalhes, em mais detalhes, eu explico aquela questão para vocês, né? Mas não é muito complicado. Tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário e, em alguns casos, tratamento terciário. Então, vamos conversar um pouquinho, deixa eu ver até, colocar na máxima aqui, espero que vocês ouçam. Se por acaso vocês não ouvirem, alguém abre o microfone e dá um grito bem alto, tá? Daí eu vou ver o que está acontecendo aqui, mas acho que vocês vão ouvir o vídeo sem problema nenhum. Vamos lá? Então, começando. Por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar... Olha, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui o caso da minha casa, aqui, né? Na casa dos meus pais. Então, sai da casa, da residência de cada um e vai para um sistema de coleta. E daí, conforme for a distância até a estação de tratamento, a altitude até a estação de tratamento, eu posso usar bombas, eu posso usar tanques intermediários e assim por diante. O importante é que chegue na estação de tratamento. As ETs, os efluentes, resíduos líquidos resultantes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos, ficam retidos nas barras. Olha só, gente. Pedaços de madeira, sólidos em geral, plásticos, garrafas plásticas, braço, perna. Pois é, tudo isso se encontra no esgoto. O pessoal joga cada coisa que vocês não fazem ideia. E pior é quando a água da chuva está ligada ao sistema de coleta de esgoto. E daí entra mais coisa ainda, é complicado. O certo seria separar bem para chegar só esgoto até as estações de tratamento. Inclusive, o tratamento seria mais barato do que é hoje, tá? Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores. No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo. A etapa...
Ó, então ele passa depois por um gradeamento mais fino para aquelas coisas menores que eu já falei para vocês. E daí vai para a caixa de areia. Aí ele perde um pouco de velocidade, e quando ele perde velocidade, aquelas partículas mais pesadas, principalmente partículas minerais como areia, elas simplesmente caem, né? Vão caindo pela coluna de água. Chega lá no final, depois de um certo tempo, eu limpo aquilo. É bom lembrar de novo, como eu tinha falado na explicação, que aquela areia está muito contaminada com um monte de coisas, tem que se tomar cuidado com o que faz com ela. A etapa seguinte são os reatores Rafa. Dentro dos reatores Rafa, olha só, reator Rafa. Até vou voltar aqui e ver se consigo. Ó. Pronto. Reator Rafa. Não é de Rafael, hein, gente? Vamos lá. Reator anaeróbio de fluxo ascendente. Fluxo ascendente porque ele sobe. Anaeróbio porque tem micro-organismos que vão se alimentar daquela matéria orgânica, né, que a gente jogou no esgoto, né, o número 1 e o número 2, e sem a presença de oxigênio. E daí vão produzir metano. Eu falei para vocês que em alguns tratamentos primários eu posso ter um reator anaeróbio. Aí é o caso desse videozinho como exemplo. Dentro dos reatores Rafa, a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa. A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Passamos então a central de queimadores de gases. Por que isso? Porque a fase gasosa deste reator é metano, CH4. Então eu posso fazer, é muito parecido com o gás de cozinha, gente. É muito parecido mesmo, tá? Então eu posso pegar esse gás e simplesmente queimar. Por que eu não jogo ele na atmosfera, professor? Porque o metano, CH4, é um gás muito eficiente para aumentar o efeito estufa. Só para vocês terem ideia, ele é 30 vezes mais eficiente para aumentar o efeito estufa do que o CO2, o dióxido de carbono, tá? A gente, quando respira oxigênio e libera CO2, tá? Então, o metano é muito perigoso, ele aumenta muito o efeito estufa e ajuda muito nas mudanças climáticas. Então, o que o pessoal faz? Eles têm dois caminhos. Ou eles queimam, eles conduzem, eles vão coletar esse metano, né? Eles vão colocar, cobrir esses tanques, e daí o metano, como é um gás, ele sobe, você coleta, ou ele pode simplesmente botar fogo ali no metano, e daí o metano vira CO2. Ah, mas continua sendo ruim para mudanças climáticas. Mas é menos ruim do que metano, tá? Então ele coloca fogo e daí sai, o metano vira CO2 e vai para a atmosfera. Ou eles coletam e usam para gerar energia elétrica, tá? Aqui em Curitiba tem uma estação de tratamento de esgoto que gera toda a energia elétrica que ela gasta, tá? Ela é autossuficiente em energia elétrica. Então, tem essas duas saídas. É interessante, gente, metano você não vê pegando fogo, tá? Então, no aterro da cachimba, por exemplo, eles coletam metano e queimam também, passam nos requeimadores. Então, é bem interessante. Você olhando assim, tem o cano onde sai o metano e colocaram fogo, mas você não vê o fogo, não vê o metano, não vê o fogo, não vê nada. A única coisa que te faz saber que está saindo metano e está sendo queimado metano é quando você olha naquela direção, ele é transparente, tá? Só que do outro lado, você vê que a imagem que você tem atrás daquilo, ela está balançando, Então, isso significa que está saindo metano e está se queimando metano, porque a gente não vê a chama do metano, tá?
Então, num reator anaeróbio sempre é formado CH4, metano. Esse metano ou ele é queimado para virar CO2 ou ele é transformado em energia elétrica, tá? Ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura. Para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. No decantador secundário, o lodo formado anteriormente sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Olha que interessante, pessoal. Então, daí vai do tratamento anaeróbio para um tratamento aeróbio, que ele é muito mais eficiente, ele é muito mais rápido, só que ele custa mais dinheiro, né, para fazer. Tanto que ainda tem um decantador secundário. Então, o que sobrou do tratamento anaeróbio, de matéria orgânica ali na coluna de água, ele é quase todo consumido no tratamento secundário, num reator aeróbio. Daí a água passa aqui ainda, o que tem de lodo vai para o final, tá, para o fundo, e é retirado. Seguimos então para a última etapa da fase líquida, a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa etapa. Olha, nesse caso eles mostraram a radiação ultravioleta, tratamento terciário, tá? E aqui no caso, a radiação ultravioleta, ela tem a principal função desinfecção final. Pode até não matar os micro-organismos, mas vai acabar com a possibilidade de reprodução, patogenicidade. Por quê? Ele vai modificar muito DNA e RNA, material genético, tá? Etapa. O efluente já está limpo e pode ser lançado em rios e córregos. Então, daí, agora ele está limpo. Agora ele pode voltar para o meio ambiente. Normalmente ele volta para os mesmos rios da onde a gente capta a água para o tratamento de água, tá? Então, ele deve estar na melhor condição possível. Se ainda tem muito nitrogênio, tem muito fósforo, eu posso fazer a desnitrificação, a remoção do fósforo, ou qualquer outra coisa que eu queira. Eu posso ainda passar por um ozonizador aqui, para tirar outras coisas e assim por diante. Agora que já conhecemos a etapa líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo... Olha, interessante, a gente já viu a fase gasosa, né? No tanque anaeróbio, que produz metano, CH4, a gente coleta, queima ou faz energia elétrica com aquilo. A fase líquida, já limpamos tudo, tratamento preliminar, primário, secundário, nesse caso terciário com a luz ultravioleta, né, radiação ultravioleta, e daí volta a água para o mesmo rio. Só que vocês viram que em várias fases a gente formou o que se chama de lodo, né? É um material orgânico, sólido orgânico, que vai se formando no fundo dessas bacias, dessas piscinas, né? O que a gente faz com a fase sólida? Os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se, então, à etapa seguinte, o processo de secagem. Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Olha, então, o que acontece? Quando o lodo sai daquelas piscinas, gente, ele tem 90% água. Ele é quase só água muito suja. E não dá para jogar em qualquer lugar, porque se eu for transportar para algum lugar, eu vou transportar a água pura. Então, isso é perda de tempo, perda de dinheiro, muito peso, pode ocorrer acidentes. Então, o que a gente faz? A gente faz o chamado desaguamento. A gente tira o máximo possível
de água do lodo. Eu vou falar para vocês, eu trabalho com isso, com essa fase, já há quase 30 anos, gente, mais de 20 anos, tá? Com essa fase, daqui para fora. Então, eu tenho uma grande experiência nisso, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Na aula que vem isso, tá? Mas a gente consegue por vários métodos. Então, tem, por exemplo, prensagem, onde que você simplesmente prensa, como foi o caso aqui, daí sai a água e fica o sólido. Você pode colocar em filtros, tipo filtros de pano, onde você coloca a água, sai por baixo pelo filtro e fica o sólido dentro do filtro. Você pode secar ao sol, por exemplo, né? Só que daí tem que ser um lugar onde que não chove muito e assim por diante. Então, essa fase que a gente chama de desaguamento. Finalmente, a parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de esgoto. Opa! A gente já terminou aqui. E, eu nem vou voltar ali no filme, pessoal, porque já estava terminando. Deixa eu... então, ele termina com uma parte voltando para o próprio sistema, uma parte que não foi decomposta e tal, e até para ver a reinoculação de micro-organismos, tanto aeróbios quanto anaeróbios, tá? Não é muito complicado, mas a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. A responsabilidade é muito grande no tratamento de esgoto, pessoal, principalmente quando a gente joga a água de volta para o rio. Porque a água tem que estar limpa. Semana que vem eu vou mostrar isso para vocês e vou mostrar um pouco do lodo de esgoto. O biomédico que trabalha com análise ambiental também pode trabalhar com lodo de esgoto sem problema algum, tá? Principalmente no controle de qualidade, na fiscalização e assim por diante, tá? Então, alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Vocês ainda estão aí? Ainda estão? Não foram dar uma volta? Ainda estou aqui. Olha, a Franciele é um amor, ela sempre aparece, né? Joelson ainda está aí. Joelson tem que estar aqui. Manuele. Alguma dúvida, pessoal? Algum problema? Não é muito complicado, tá, pessoal? Mas a gente tem que prestar atenção. E mais do que isso, entender. Não é decorar, é entender cada fase. Por que faz cada fase? Né? Eu falei para vocês, por exemplo, que a decomposição aeróbia é muito mais rápida e eficiente que a anaeróbia, mas ela custa mais, né? Por que a gente faz sedimentação, gradeamento, etc. É uma lógica. Tem uma lógica nessa ideia, inclusive na própria sequência, tá? Dúvidas? Dúvidas? Pessoal, relembrando, semana que vem... Opa, deixa eu pegar minha cola aqui. Professor, tem muita turma, não consegue decorar todas as datas. Semana que vem, dia 28, é entrega do trabalho, tá? Lembre-se que só um da equipe precisa entregar, não todos. Semana que vem a gente vai terminar tratamento de esgoto na segunda-feira e, se der tempo, a gente vai fazer uma revisão. Eu já vou anexar a revisão na forma de PowerPoint lá no AVA daquela semana. Vai ser na semana 9, a gente está na semana 8, tá? E daqui 2 semanas é a nossa prova. Lembrem-se que vocês só vão ter 3 horas para fazer a prova. Não dá para entrar na prova, sair, fazer outra hora. Não, vocês têm que entrar na prova e vão ter até, a partir desse momento, 3 horas para fazer a prova. E a prova vai ter 15 questões. Eu queria que vocês aproveitassem mais uns minutinhos para ir lá na atividade de frequência. Lembrem-se que atividade de frequência é boa para a saúde. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? É boa para a saúde do estudante. Então, eu queria que vocês fizessem atividade de frequência, eu já garanti
a presença de vocês na aula de hoje, tá? Gente, eu estava fazendo brincadeira, que a prova do Klaus é hiper, mega, super difícil, mas ela é mesmo, tá? Ela é hiper, mega, super difícil. Gente, vocês têm que estudar tudo na vida para a gente crescer, para a gente ser um profissional melhor, a gente tem que estudar, tá? Então lembrem-se de estudar, principalmente entender as coisas. Parece que é decoreba, mas não é. Se vocês começarem a prestar atenção, né, que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, então eu já tenho outra cabeça, minha cabeça foi se formando ao longo do tempo. Hoje eu vejo exatamente assim, é entender, não é decorar nada disso. Se vocês entenderem, vocês vão muito bem na prova. E eu tenho certeza que essa turma aqui, esses alunos aqui principalmente, vão tirar grandes notas na prova, tá? O Joelson, copia lá, vai agora no chat, copia o endereço, que eu vou fechar essa sessão, para daí eu vou entrar na outra sessão, daí você pode entrar também junto comigo. Tá bom, Joelson? Copia lá o endereço e depois você coloca ali em cima no endereço da internet. Certo, Joelson? Tá certo, então, gente, eu queria dizer boa noite para vocês e quero ver vocês segunda-feira que vem, aqui no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, com o mesmo bate-professor. Boa noite para vocês, boa noite, Joyce, até, boa noite, Maiara, boa noite, Emanuele, boa noite, Mariana. Olha que legal, todo mundo dando boa noite, professor. O professor fica emocionado, assim. Boa noite para todo mundo, gente. Até lá, até lá. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. Boa noite, Natan. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.